Um prompt. Sofia sentiu o ar faltar nos pulmões quando os seus lábios tocaram os de Isabel diante de todos os colegas reunidos no salão de eventos da agência em Lisboa. Os aplausos esperados transformaram-se num silêncio pesado, logo quebrado por risos abafados que cresceram como uma onda destruidora. Isto é uma piada, não é? Murmurou o diretor, enquanto o rosto de Sofia ardia não só de vergonha mas de uma determinação feroz que nascia do fundo da sua alma dividida entre o amor e a fé que a mãe lhe incutira desde criança. O salão da agência Horizonte, com as suas paredes de vidro voltadas para o Tejo, parecia de repente pequeno demais para conter o eco daqueles risos. Sofia viu os olhos de Isabel, ainda brilhantes de coragem partilhada, mas agora turvados por uma sombra de dúvida. Tinham ensaiado aquele momento 1000 vezes em segredo, o beijo depois da apresentação do novo projeto de campanha, um gesto simples que diria ao mundo que os sussurros nos corredores já insinuavam. Mas o mundo não estava pronto. Ou talvez fosse Sofia quem ainda não estava. Aos 32 anos, carregava no peito a cruz invisível de uma educação católica rigorosa no Alentejo, onde o padre da aldeia lhe ensinara que o amor entre mulheres era uma tentação do demónio, e a mãe, viúva devota, rezava todas as noites pelo casamento certo que nunca chegara. Agora, aqueles risos pareciam confirmar cada sermão ouvido na infância. Sofia volta para a terra, gritou alguém do fundo, e as gargalhadas redobraram. Ela sentiu o peito apertar, como se a própria Nossa Senhora da Conceição olhasse com decepção do alto do crucifixo que ainda pendia na parede da sala de casa da mãe. Isabel apertou-lhe a mão com força, um gesto pequeno mas firme, como se dissesse, eu estou aqui. Mas Sofia já sentia o peso de tudo o que viria depois. Saiu do salão com a cabeça erguida, porém as pernas tremiam. No corredor, os comentários seguiam-na como sombras. Coitada, deve estar confusa, isto é moda, amanhã passa, a família dela vai morrer de vergonha. Em casa, o apartamento pequeno em Alfama parecia um refúgio e ao mesmo tempo uma prisão. O telefone tocou. Era a mãe. Filha, o teu irmão viu um vídeo no grupo da paróquia. Diz-me que não é verdade. A voz da mãe, sempre tão suave nas orações, soava agora como vidro partido. Sofia fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes rolarem. Não era arrependimento. Era o medo de partir o coração de quem mais amava. E, no entanto, ao recordar o sabor dos lábios de Isabel, soube que não podia voltar atrás. A noite caiu sobre Lisboa, mas dentro dela a tempestade mal começara. A manhã seguinte chegou com o peso de 1000 olhares. Sofia entrou na agência como quem caminha para o cadafalso, o coração batendo tão forte que parecia querer fugir do peito. Os corredores, outrora cheios de piadas leves e cafés partilhados, agora pareciam um tribunal silencioso. O chefe, o Dr. Miguel, homem de 50 anos com bigode grisalho e uma cruz de ouro sempre visível no colarinho, chamou ao gabinete. Sofia, eu respeito a tua vida privada, mas isto afeta a imagem da empresa. Somos uma agência tradicional, com clientes conservadores. O que pensaste? As palavras dele não eram cruéis, apenas cansadas, como se carregasse o peso de uma geração que via o mundo mudar demasiado depressa. Sofia quis gritar que o amor não era uma estratégia de marketing, mas engoliu as lágrimas. Eu pensei que podia ser eu mesma, doutor. Sem fingir. Ele suspirou, olhando pela janela para rio que brilhava ao sol. A tua mãe telefonou-me ontem à noite. Conheço-a da missa. Ela está destroçada. O golpe foi fundo. Sofia sentiu o chão fugir. A mãe, que sempre lhe ensinara que a família era sagrada acima de tudo, agora usava o chefe como intermediário. Isabel esperava-a no café do outro lado da rua, os olhos inchados de uma noite mal dormida. Eles riram, Sofia. Riram de nós como se fôssemos aberrações. A voz de Isabel tremia, mas havia fogo nela, o fogo de quem crescer em Lisboa sem o jugo da aldeia. Não podemos deixar que nos definam. Vamos lutar. Sofia quis acreditar. Quis abraçá-la ali mesmo, mas o medo da nova humilhação paralisou-a. À tarde, os e-mails começaram a chegar, piadas anónimas, convites bem intencionados para terapia espiritual, até um versículo da Bíblia copiado na folha de pagamento.
Não te deixes levar por desejos carnais, dizia um. Sofia leu e releu, sentindo cada palavra como uma facada. À noite, em casa, abriu a Bíblia que a mãe lhe dera na primeira comunhão. As páginas estavam gastas de tanto uso. Amai-vos uns aos outros, sussurrou, mas as palavras pareciam contradizer-se com as que o padre sempre citava. O telefone tocou novamente. Era o pai, voz rouca de quem raramente falava de sentimentos. Filha, volta para casa no fim de semana. Vamos conversar como família. Isto não pode ficar assim. Sofia aceitou, sabendo que o fim de semana seria uma guerra. Isabel, ao telefone mais tarde, tentou confortá-la. Eu vou contigo, se quiseres. Não, respondeu Sofia, a voz partida. Eles não entenderiam. A solidão pesava como chumbo. No espelho do quarto, viu o reflexo de uma mulher dividida, metade filha obediente, metade mulher apaixonada. E nenhuma das duas parecia capaz de vencer sem destruir a outra. O comboio para o Alentejo cortava os campos dourados como uma lâmina. Sofia olhava pela janela, o coração apertado. Isabel ficara em Lisboa, respeitando o pedido de espaço, mas o vazio ao lado dela no assento gritava mais alto que qualquer palavra. A casa da mãe, branca e simples, cheirava a pão fresco e a incenso. A mãe abraçou-a com força, mas o abraço tinha uma rigidez nova. Entra, filha. O teu pai e o padre António estão à espera. A sala de jantar, com a mesa de carvalho onde tantas orações foram feitas, parecia agora um confessionário. O pai, mãos calejadas de anos no campo, olhava para o chão. O padre, velho amigo de infância, falou primeiro. Sofia, o amor de Deus é infinito, mas os seus mandamentos são claros. O que sentes por essa rapariga é uma prova. Podes superá-la. As palavras eram suaves, mas cortavam como faca. Sofia sentiu a raiva subir, misturada com culpa. Padre, e se o amor que sinto for verdadeiro? E se Deus me fez assim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe chorou baixinho. Eu rezei tanto para que fosses feliz, filha. Casamento, netos, não isto. Vais partir o meu coração. O pai, finalmente, ergueu a voz. Na nossa família nunca houve isto. És filha única. Pensa no que dirão na aldeia. Sofia quis gritar que a aldeia não era o mundo, mas as lágrimas da mãe calaram-na. Passaram horas em debate. Versículos voavam como pedras, Levítico, Romanos, Coríntios. Sofia contra-argumentava com o Evangelho do amor, com a misericórdia de Jesus. Ninguém gritou. Ninguém insultou. Mas cada palavra era uma ferida aberta. O padre dizia que a igreja evoluía, mas devagar. A mãe implorava que voltasse à confissão. O pai apenas repetia, eu só quero a minha filha de volta. À noite, no quarto de infância, Sofia ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora e chorou como criança. Senhor, se isto é pecado, por que dói tanto ser eu mesma? Isabel telefonou. Como correu? A voz dela era âncora. Dói, amor. Dói tanto. No regresso a Lisboa, no comboio vazio, Sofia soube que perdera algo irreparável, a ilusão de que a família poderia simplesmente aceitar. Mas também ganhar a clareza. O amor por Isabel não era uma fase. Era a sua verdade. E essa verdade custava caro. De volta à agência, o ar estava carregado de eletricidade contida. Os colegas já não riam abertamente, mas os olhares eram piores. Pena, curiosidade, julgamento velado. Isabel esperava-a na sala de reuniões pequena, os olhos vermelhos. Eu quase desisti ontem, confessou, voz baixa. Quase te disse para voltarmos a esconder tudo. Sofia pegou-lhe nas mãos. Não. Não vamos esconder mais. Mas as palavras saíam fracas. A tensão entre elas crescia como uma tempestade. Isabel queria lutar, publicar um post conjunto, enfrentar a empresa. Sofia hesitava, o medo da família ainda fresco.
E se perdermos tudo? O meu pai mal fala comigo. A minha mãe reza rosários inteiros por mim. O debate durou horas. O amor não é egoísmo, dizia Isabel. É coragem. Sofia respondia, mas coragem não paga contas nem cura corações partidos. Nessa noite, pela primeira vez, discutiram alto. Isabel acusou-a de cobardia, Sofia acusou-a de não compreender o peso da fé. Acabaram abraçadas, chorando, sabendo que nenhuma das duas estava totalmente errada. No dia seguinte, o Dr. Miguel chamou-as às duas. Vocês têm um projeto pendente. O cliente internacional quer algo autêntico, inclusivo. Usem isso. Era uma oportunidade disfarçada de teste. Sofia e Isabel mergulharam no trabalho, canalizando a dor em criatividade. Cada reunião era uma batalha interna, como falar de diversidade sem trair a própria história. As noites eram curtas, os abraços cheios de medo. Sofia rezava em segredo, pedindo força. Isabel respeitava o silêncio dela, mas sofria com ele. O fim de semana chegou com uma mensagem da mãe: vem jantar. Sozinha. Sofia foi. A mesa estava posta como sempre, mas o silêncio pesava. Eu não te compreendo, filha. Mas não te vou perder. A mãe chorava. Sofia também. Não houve reconciliação total, apenas uma trégua frágil. Regressou a Lisboa com o coração mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Isabel esperava-a com vinho e um sorriso tímido. Vamos ganhar isto. Juntas. Pela primeira vez em dias, Sofia acreditou. O pitch estava marcado para quarta-feira. Sofia e Isabel trabalharam como nunca, transformando a dor em arte. A campanha falava de identidades reais, de amores que desafiavam normas, sem sermões, apenas histórias humanas. O cliente, uma marca sueca de cosméticos, queria exatamente isso, autenticidade. Nos corredores da agência, os olhares mudavam lentamente. Alguns colegas pediam desculpa em voz baixa. Outros mantinham distância, mas já não riam. O Dr. Miguel observava em silêncio, o rosto indecifrável. A véspera do pitch, Sofia teve um pesadelo, a mãe de joelhos na igreja, rezando por ela como se estivesse morta. Acordou a chorar. Isabel abraçou-a, tu não estás sozinha. No dia do pitch, o salão estava cheio. Sofia apresentou com a voz firme, mas o coração acelerado. Isabel ao lado, forte. As imagens projetadas contavam a história delas sem nomes, uma mulher dividida entre fé e amor, outra que ajudava a encontrar equilíbrio. O cliente sorriu. Isto é real. Isto vende. O contrato chegou por e-mail 2 horas depois, 3 milhões de euros. A agência explodiu em aplausos sinceros. O Dr. Miguel apertou-lhes as mãos. Vocês provaram que eu estava errado. Mas a vitória tinha sabor agridoce. Sofia telefonou à mãe. Conseguimos, mãe. Um contrato enorme. A resposta foi um silêncio longo. Estou orgulhosa do teu trabalho, filha. Mas continua a rezar. Isabel, ao lado, sorriu através das lágrimas. Conseguimos. Naquela noite, caminharam pela marginal de Lisboa, o Tejo refletindo as luzes. O abraço foi longo, curador. Sofia sentiu, pela primeira vez, que aceitava o preço pago, a distância da família, as dúvidas eternas, a perda da inocência. Mas também aceitava a responsabilidade, escolher o amor. E agora viveria com ele. Uma semana exata depois do beijo que mudara tudo, Sofia e Isabel assinaram um contrato milionário na sala de reuniões principal. Os mesmos colegas que riram agora aplaudiam de pé. O Dr. Miguel ergueu um brinde à coragem. Sofia olhou para Isabel e viu no seu sorriso o reflexo de tudo o que tinham perdido e ganho. O pai enviara uma mensagem seca, parabéns. A mãe, um emoji de coração partido seguido de um de oração. Não era reconciliação, mas era vida.
Naquela tarde, no terraço da agência com vista para o rio, Sofia sentiu o vento fresco no rosto. Isabel segurava-lhe a mão sem medo. Valeu a pena? Perguntou baixinho. Sofia não respondeu de imediato. Pensou na mãe rezando sozinha, no padre que ainda acreditava poder curá-la, no pai que evitava o seu olhar. Pensou também na força que nascera dentro dela, na paz que sentia agora ao lado de Isabel. Não sei se valeu a pena para eles. Mas para mim sim. E eu tenho de viver com isso. O sol poente pintava o Tejo de ouro. Sofia fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, rezou não por perdão, mas por força para continuar. O amor não apagara a fé. Apenas a transformara. E a transformação doía. Mas era real. O que restava era aceitar que nenhuma escolha era perfeita. E que, às vezes, crescer significava perder pedaços de quem fomos. O contrato estava assinado. O futuro, incerto. Mas elas estavam juntas. E isso, por agora, bastava. Será que o verdadeiro amor justifica a dor causada à família tradicional? Verdadeiro ou falso?